Olha só, o Feltrin trouxe um vídeo pra gente aqui falando sobre a audiência da Globo, que parece que tomou mais um baque e já está atrás da audiência dos streamers, tá? Os streamers já estão tendo mais audiência que a Globo no Brasil, isso por um período grande, por dias inteiros, um mês todo, o streaming já ultrapassou a Rede Globo. Isso é uma coisa muito positiva, realmente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu não consegui achar os números que o Feltrin está falando, tá? É lógico, por incompetência minha, o Feltrin entende dessa área muito mais do que eu, então ele tem acesso aos números mais atualizados, evidentemente, mas eu queria mostrar para vocês aqui. Eu fui na página da Cantar Ibope, e eles têm alguns números aqui, que eu vou mostrar para vocês os números de audiência que eles têm aqui na página deles, mas certamente não são os mais atualizados. Ele deve ter acesso aos mais atualizados, mas de qualquer forma, o que dá para perceber aqui é que realmente o caminho é claro. Você vê uma diminuição da TV aberta tradicional, da TV linear tradicional, e um aumento da visualização em streamings, de vários streamers que tem por aí, YouTube, Netflix, HBO Max, etc. Muita gente vendo, muita gente partindo para o streaming, né? Isso é uma coisa meio que inevitável, uma coisa muito positiva que eu falo para você e que é mais um fator de surpresa, que à medida que o Nordeste vai chegando mais nessa onda, que já está aqui no Sul e coisa e tal, né, que vão... lógico, já tem isso tudo lá no Nordeste, mas eu digo, tem mais adoção, mais gente participando disso. Isso é uma má notícia para o Lula, tá? É o que eu falo sempre para vocês. O Lula, ele conta com o pessoal que não para pensar na política, que faz associação muito direta. O Nordeste é extremamente conservador, a população do Nordeste é muito conservadora e religiosa. Eu diria que é mais conservadora e religiosa que a população do Sudeste e do Sul. Esse pessoal, quando começar a discutir política na internet, igual é mais comum entre o pessoal do Sul e do Sudeste, vai abandonar o Lula muito rápido. Esse é mais um problema que o Lula tem. Eu não duvido nada que seja por isso que ele aumentou o imposto de smartphone esse ano, ano eleitoral, para impedir os pobres de comprar smartphone, que ele está preocupado com isso. Vamos entender a situação da Rede Globo aqui, que, de novo, ninguém está falando que a Rede Globo vai acabar, tá, gente? Não vai acabar. A Rede Globo ainda é muito importante, pode ter certeza, ainda vai ser muito importante por muito tempo ainda aqui no Brasil. Mas está perdendo importância, está cada vez menos importante. Houve uma época que a Rede Globo, meu amigo, era o oráculo da verdade no Brasil, que o que saía na Rede Globo era a verdade. Hoje em dia já não é mais assim, não. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Vamos Todos Cantar de Coração, Mega Raptor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Feltrin trouxe o vídeo dele aqui. Vocês sabem, essas abas todas minhas aqui, tem o link na descrição aqui do vídeo, você pode ver tudo isso aí. Eu recomendo que você veja o vídeo do Feltrin. Ele é um cara que é da área, ele está acostumado a cobrir essa área de mídia e coisa e tal, então ele certamente tem conhecimento técnico muito maior sobre isso do que eu. E ele coloca aqui, ó, liderança derrete, Globo perde para streaming pela primeira vez de forma consistente, o tempo todo, em todos os dias, né? E se você reparar, as pesquisas que eu procurei, fiz uma pesquisa para achar qual é essa pesquisa que ele chegou nesses números aqui, tá? E eu não encontrei. No site da Cantar, eles têm algumas audiências aqui, mas é muito por alto, não dá para chegar nos números que ele tem. Eu imagino que ele tem um detalhamento dessa pesquisa que tem aqui no site da Cantar, com essas informações que ele tem. Por quê? Porque aqui fala, por exemplo, que ainda tem um share de audiência entre a TV linear e os vídeos online, que ainda está 40% vídeo online e 60% a TV linear. Mas a TV linear não é só a Globo, né? Tem várias outras televisões, né? Então, ou seja, você tem uma distinção nisso daqui, e também depende do aparelho. Isso daqui é dispositivos, isso daqui seria somente na televisão, né? Então tem uma quebra desses números que é importante. Aqui nesse site aqui, ó, ongrace.com, que eu confesso que eu não conheço, é da Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas eles estão falando aqui que o streaming cresce no país e ameaça a televisão, a audiência da TV aberta. Então ele coloca aqui, ó, justamente que os números estão cada vez maiores e comprovam o fenômeno. Há cerca de um ano, as emissoras de TV aberta absorviam 58% da audiência. Passados 12 meses, ou seja, no último ano, a participação caiu para 54%. Foram 4% de audiência que caíram. Ainda é a maior parte. E aqui ele está falando ainda de todas as emissoras de TV aberta.
Então repara que realmente, se você pegar, primeira coisa, a decadência está forte, né? Que está caindo de 58 para 54. Se for perdendo 4 pontos de audiência por ano, meu amigo, em poucos anos a Rede Globo já não vai ter, ou a TV aberta como um todo, não vai ter mais a liderança que já teve no passado, né? E, e o streaming crescendo, cada vez mais cresce o streaming, né? Um fator que você coloca aqui é isso, ou seja, você pode considerar que desse 58% da audiência que caiu para 54% agora, se você pegar apenas a fatia da Globo, provavelmente já está menor do que do streaming, tá? Então você já tem isso no streaming maior do que a Rede Globo. E o streaming, principalmente, é o YouTube. Tem muita coisa na Netflix, tem até na Globoplay. A Globoplay da própria Globo também tem o serviço de streaming dele, né? Qual que é a principal diferença aqui do que tem nessas pesquisas, né? É justamente, aliás, 55 Blue, parece que é o novo nome da Ibope, tá? O Ibope mudou o nome para 55 Blue e para fazer para meio que internacionalizar a marca, para fazer esse tipo de coisa. E eu vi aqui, eles têm vários relatórios aqui, né, mas é o relatório sintético, não é o analítico, não é o detalhe da coisa, não tem os detalhamentos ali que provavelmente o Feltrin tem para chegar nesses números, né. Mas uma coisa que é bastante significativa, você vê aqui a 55 Blue, né, antiga Ibope, fazendo justamente a questão da mensuração híbrida, chegando à conclusão de que não dá mais para medir Ibope como se media antes, né? Não tem como excluir mais a medição das técnicas do próprio computador, né? De usar exatamente os cookies e coisa e tal para medir a audiência de todo mundo, como já faz o YouTube, como já fazem todos os streamings e coisa e tal. E a ideia deles aqui é manter a chamada mensuração híbrida. Você mantém os grupos de controle do Ibope antigos, né? Que você tem algumas pessoas que têm uma caixinha lá da Ibope, eu não sei se existe isso ainda, tá? Mas isso existia no passado, em que você essa caixinha mandava informações em tempo real para o Ibope do que aquela família estava assistindo na televisão, né? E isso durante muito tempo era o padrão do Ibope, era como eles conseguiam esses dados de audiência, né? Fazendo uma amostragem assim. Agora eles estão conjugando isso com a informação da internet para saber o que as pessoas estão assistindo, o que é muito importante, porque a verdade é a seguinte, cada vez mais as pessoas vão para a internet, por um motivo muito simples. É melhor. Você pode escolher o que você faz. O que eu vejo, o que eu percebo é isso. Tirando algumas situações específicas, quando eu quero ver jogo de futebol, ou algum outro esporte que eu vou ficar acompanhando aquilo ali, ou então quando eu quero fazer alguma coisa na cozinha e boto um jornal para ficar passando as notícias ali enquanto estou fazendo alguma coisa na cozinha, tirando esses casos muito específicos, eu não assisto mais televisão aberta em momento algum da minha vida, porque simplesmente me parece muito melhor. Se eu tiver um programa legal para ver, eu espero sair no streaming e vejo no streaming, porque eu vejo a hora que eu quero, é muito mais conveniente do que ficar ligar a televisão, ficar esperando. A televisão não vai ditar o meu horário, eu dito o horário que eu quero ver as coisas, né? É uma conveniência muito grande no final das contas. E isso tudo, é lógico, não quer dizer que a Rede Globo vai falir ou vai acabar completamente. Não vai, né? A Rede Globo é uma empresa bem administrada e coisa e tal. Embora venha perdendo relevância, ainda tem uma relevância enorme. Agora, o que interessa pra gente aqui, nós somos um canal de política. O que interessa aqui é o impacto disso na política. E é isso que eu falo para vocês que é a grande diferença da coisa. A televisão sempre foi um canal único, em que você tem o Jornal Nacional que fala as coisas ali e você não tem uma resposta, você não tem uma opinião contrária. É aquela fonte autoritativa, né? A fonte de uma autoridade que fala alguma coisa. Durante muito tempo isso foi o padrão verdade no Brasil. Falou no Jornal Nacional, meu amigo, é a verdade, né? E você pode pensar que não, que eles têm um cuidado muito grande para não falar fake news e coisa e tal, e da minha experiência não é isso, não. Eles falam fake news pra caramba também. Foi um monte de reportagem merda no Jornal Nacional. Via de regra, são bons, tá? Na média é bom, mas de volta e meia tem fake news por lá também. E a verdade é a seguinte, na internet você tem uma qualidade média menor, tem muito mais, se encontra mais fake news e coisa e tal, mas você tem a grande vantagem de ter a diversidade de opiniões. Isso é uma coisa muito importante. Diversidade de opiniões não é fake news. Uma pessoa pode achar o Lula um idiota, outra pessoa pode achar o Lula um Deus supremo que vê tudo, que é capaz de tudo, né? Isso são opiniões. Não tem fact-checking nisso daí, não deveria ter fact-checking nisso, né? Eu acho o Lula um pinguço corrupto, é a minha opinião sobre esse senhor que atrasou o Brasil por tanto tempo, né? Mas as pessoas podem ter opiniões diferentes.
Na televisão não existe isso. Na televisão, o que a televisão fala, não tem as outras opiniões ali, né? Você vê agora, na internet tem, se você for nos comentários desse vídeo, vai ter um monte de gente que vai ter opinião não necessariamente igual à minha, pode ser opinião diferente da minha. E essa é a fraqueza da esquerda. A esquerda se acostumou com um ambiente de informação única, de usar esse método autoritativo. A esquerda é assim, ela tem essa ideia hierárquica, né, de respeitar o nível superior da hierarquia e coisa e tal, que acaba impondo, acaba manejando a opinião pública. E a opinião pública se livrou desse negócio com as redes sociais. E quanto mais você tem as pessoas se informando pelas redes sociais, pior é para a esquerda, pior é para o Lula, mais difícil é para qualquer gente da esquerda. Não é uma questão do Lula. Ah, mas porque o Lula é um cara que ficou atrasado no tempo. Isso é verdade também, tá? O Lula ficou atrasado no tempo, isso é verdade. Mas mais do que isso, a própria ideia da esquerda, que é ligada à hierarquia, que é ligada a essa estrutura hierárquica, ela perde força com a informação descentralizada, com a internet trocando ideias e coisa e tal. Se por um lado você tem mais fake news, você tem mais opiniões diferentes também. E você diferenciando a coisa, no final das contas a fake news vira um mero ruído na comunicação, não afeta nada. As opiniões, por outro lado, são importantes. Você tem o argumento, você tem a contestação, você tem a troca de ideias. Isso faz com que as pessoas se tornem mais inteligentes, faz com que as pessoas pensem mais nas coisas, não absorvam aquela informação diretamente sem questionar, né? É muito curioso você ver que a esquerda adora dizer que não, que você tem que ter pensamento crítico e coisa e tal. Mas quando alguém contesta o pensamento da esquerda, não, isso aí tá errado, não pode. Cadê o livro? Cadê a fonte? Onde é que tá a fonte? Cadê a fonte dessa sua informação? Pô, que porra de pensamento crítico é esse que só admite autoridade, né? Isso não é pensamento crítico, né? Enfim, esse é o dilema da esquerda, é o que eu falo para vocês. A Rede Globo, ela vai achar algum outro caminho. Aqui estão dizendo que a Globoplay teve lucro pela primeira vez em 10 anos, né? Fiquei impressionado com isso, que bom que tiveram lucro. Eu achava que nunca ia ter lucro a Globoplay. Aparentemente é isso aí. A Globo está também investindo em ir para o lado conservador. Eu falei para vocês, o público brasileiro, a população brasileira, ela é conservadora e de direita. Então a Globo está correndo atrás, a Globo vai correr atrás, ela vai acabar bem. Assim, nunca vai ter a força que já teve uma vez no passado no Brasil, mas ainda vai ser uma empresa com sucesso, com estrutura, com capacidade, ganhando dinheiro e coisa e tal, né? Agora, a política é que vai se ferrar com isso, né? Quanto antes esse pessoal abandonar essa ideia de fonte autoritativa de opinião, melhor, porque fonte autoritativa de opinião não existe. Opinião cada um tem a sua, meu amigo, não tem autoridade para dar opinião em nada. Opinião cada um tem a sua. Fake news, ok. Um fato aconteceu ou o fato não aconteceu. Por exemplo, dizer que Stalin matou 23 milhões de ucranianos em Holodomor, né? Isso é um fato. Se alguém falar para você que não existiu o Holodomor, que foi mentira, que é invenção, ele está mentindo, é fake news. O Holodomor existiu, tem vários livros publicados, tem estatística, tem tudo informado, isso daí é fato. Fato existe, não tem como contestar. Agora, opinião você pode ter diferente. Tem gente que fala, não, mas o Stalin fez isso porque ele precisava de não sei o que lá para ganhar o proletariado e ganhar da burguesia e não sei o que, e sei lá qual foi a desculpa que o Stalin deu para isso. Opinião. É uma opinião merda. Mas você pode ter sua opinião. A opinião, meu amigo, infelizmente as pessoas têm opinião merda pra caralho. Um monte de gente tem um monte de opinião merda. O Lula é nosso presidente. Olha que coisa. Então, ou seja, opinião merda é direito das pessoas, né? É nisso que a esquerda perde. Ela perde a capacidade de estabelecer opiniões das pessoas. Fato, tudo bem. Fato, todo mundo quer os fatos corretos. Mas opinião, meu amigo, cada um tem direito à sua. E é aí que a esquerda se ferra nessa brincadeira. E tende a se ferrar cada vez mais. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.